Romanos capítulo 6, versículo 23. Peço que você leia comigo. Eu vou ler e você vai repetir. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e ouvintes, o pecado, ele é um dos maiores problemas que a humanidade enfrenta. Porque o pecado, ele não afeta apenas o espírito, mas atinge a todas as esferas da nossa vida. O Senhor Jesus, ele veio a este mundo, ele trouxe a solução para esse problema, oferecendo cura e a redenção para todos aqueles que se arrependem e recebem Ele como Salvador. O que é pecado? A definição de pecado. Pecado é qualquer pensamento, qualquer palavra, qualquer ação contrária à vontade de Deus. O pecado, ele é uma rebelião contra Deus. Quando alguém está em pecado, essa pessoa está em rebelião contra Deus. O pecado, além de ser uma rebelião contra Deus, ele traz a separação de Deus. O pecado, ele cria uma barreira entre Deus e a pessoa. Em Isaías capítulo 59, 1 e 2, diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Então o pecado é terrível, porque ele traz rebelião contra Deus, ele traz separação de Deus e ele traz consequências. O salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. E como diz a palavra de Deus, o pecado veio através de um homem chamado Adão. Mas antes de Adão, um ser celestial que habitava no céu, ele era conhecido como anjo que traz luz. Esse ser celestial, foi nele que o pecado se originou. Então a origem do pecado não é Adão. A origem do pecado vem desse ser celestial que chamava anjo que traz luz, e hoje o nome dele é Satanás. Então o pecado se originou no coração dele, de Satanás, quando ele estava no céu como um querubim da guarda, como um anjo de Deus. Ele se rebelou contra Deus porque a palavra de Deus diz que ele queria ser semelhante a Deus. E Deus, ele não aceita de forma alguma outro Deus. Lá em Isaías diz assim: não existe outro Deus que eu conheça. O próprio Deus falando: não há Deus fora de mim, eu sou o único Deus verdadeiro. E esse ser celestial, que era o anjo que traz luz, ele queria ser semelhante a Deus. No coração dele, ele começou a gerar o pecado. O pecado foi gerado no coração de Satanás. Nesse ser, quando ele estava lá no céu, morando no céu, ele andava nas pedras preciosas, diz a palavra de Deus,
mais formoso no céu, que Deus havia criado. Ele é uma criatura de Deus. Ele queria ser igual ao Criador. E a palavra de Deus diz que ele corrompeu a sua beleza, ele corrompeu a sua formosura, quando achou-se no coração dele. No coração dele ele disse: eu subirei acima de todas as estrelas. As estrelas aqui simbolizam os anjos de Deus. Eu subirei acima de todas as estrelas e me assentarei no trono e serei semelhante ao Altíssimo. Quando o pecado originou no coração dele, a palavra de Deus diz que Deus sabia, porque Deus conhece os pensamentos de todas as criaturas, não somente dos seres humanos. Ele conhece os pensamentos de todos os seres celestiais, ele conhece o coração de todos. A Bíblia diz que não existe nada que está oculto diante dos olhos de Deus. E Deus sabia que estava se originando no coração daquele anjo que traz luz. Alguns chamam ele de Lucifer, o significado anjo que traz luz. A Bíblia não fala Lucifer, fala anjo que traz luz, e querubim da guarda. E o pecado se originou no coração dele, e ele estava no paraíso de Deus, ele estava no céu, ele andava nas pedras preciosas, ele tinha no corpo dele tambores, pífaros, ele tinha instrumentos musicais no corpo dele, porque ele foi criado para adorar o Senhor Todo-Poderoso. Mas ele se corrompeu por causa da sua beleza, e o coração dele se encheu de orgulho, e o pecado se originou no coração dele. E diz a Bíblia Sagrada que Deus, sabendo disso, ele fez um fogo sair do meio dele e transformou aquela beleza dele, se transformou em uma coisa horrível. Hoje ele é o ser mais horrível do universo. Ninguém pode olhar a face dele, porque senão morre. E ele já tinha enganado muitos anjos também lá no céu. Até essa parte dos anjos foi enganada por ele. E Deus transformou todos eles em demônios e lançou do paraíso para a terra. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, ele viu quando Satanás ele caiu por terra. Ele diz, Lucas 10:18, eu via Satanás como um raio cair do céu. O Senhor Jesus viu aquele dia que não tinha ainda sido criado os seres humanos. Era um dia, a palavra de Deus só não fala esse dia, só diz que aconteceu. E ele foi derrubado lá do paraíso dos demônios, e nunca mais ele pode voltar para o paraíso. Ele perdeu o lugar dele, porque ele quis ser semelhante a Deus. Então o pecado se originou no coração desse ser. E diz a Bíblia que ele veio a essa terra, e quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, a palavra de Deus diz que ele estava no jardim, ele estava ali observando o que Deus estava fazendo. Quando Deus ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele estava ouvindo, observando ali no jardim do Éden. E ele fez um plano para corromper a humanidade. O pecado que se originou no coração dele, ele disse, agora eu vou passar para diante o pecado. E aí diz a Bíblia que Adão desobedeceu a palavra de Deus e o pecado entrou no mundo.
E o pecado se tornou uma das coisas mais terríveis que existe nesse mundo, porque a consequência final do pecado é a morte. As marcas emocionais do pecado. A palavra de Deus diz ali que quando Adão e Eva haviam pecado contra Deus, eles começaram a sentir culpa, eles começaram a sentir vergonha, porque o pecado ele faz isso, ele gera uma sensação de culpa e vergonha na alma do ser humano. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, a primeira coisa que eles tentaram fazer foi se esconder da presença de Deus. Porque o pecado, ele separa o homem da presença de Deus. Pense, entenda isso. Quem originou o pecado foi Satanás. Ele que é a origem do pecado, no coração dele. E ele passou para Adão, e Adão passou para todos os seus descendentes depois dele. Todos que nascem nessa terra, nascem com pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nascem com pecado por causa da descendência de Adão. E diz a Bíblia que quando Deus falou: Adão, onde tu estás? E aí ele disse assim: Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim, eu tive medo e me escondi. O pecado, ele traz medo. O pecado, ele traz insegurança. A pessoa que vive em pecado vive inseguro, vive com medo. Porque tudo isso é consequência do pecado. Então o pecado ele traz desespero. O pecado ele traz frustração, ele traz solidão. O pecado ele afeta nossas relações e nos deixa vazios. Muitas vezes levando a solidão emocional. O pecado, ele não atinge somente o corpo físico, ele traz enfermidades, todo tipo de enfermidade. Esses germes da gripe, esses vírus que traz doença, tudo é consequência do pecado. Tudo é consequência do pecado. As doenças são consequência do pecado. O sofrimento é consequência do pecado. A depressão, a angústia. O pecado, ele traz marcas emocionais. A Bíblia diz, queridos irmãos ouvintes, que Davi, quando ele pecou contra Deus, ele ficou muito angustiado. Mas se você ler a oração de Davi em Salmo 51, de 1 ao 12, Davi ele experimentou angústia emocional por causa do pecado. Ele estava na presença de Deus, Davi estava na presença de Deus. Tudo que ele fazia, ele prosperava. Deus abençoava a mão de Davi. Mas quando ele desobedeceu a palavra de Deus, quando Davi caiu no pecado adultério com Batseba, quando Davi matou o esposo de Batseba, Urias, através das mãos do exército inimigo, o profeta apareceu para Davi e falou para ele que ele havia pecado. Deus usou o profeta para falar com Davi, e Davi se arrependeu, Davi chorou. Mas se você ler o Salmo 51, de 1 ao 12, você vê aqui a angústia que Davi passou depois que ele pecou. Ele foi perdoado por Deus, mas ele passou muita angústia, muito sofrimento por causa do pecado. A marca do pecado é terrível. Ela traz marcas físicas, marcas emocionais e marca espiritual. A pior marca espiritual que o pecado pode trazer é a perda da comunhão com Deus. A palavra de Deus diz: o pecado faz separação entre vós e o vosso Deus.
Quem vive em pecado não pode viver em comunhão com Deus. Quem vive em pecado, a Bíblia diz assim: o pecado não reina, portanto, em vosso corpo mortal, porque vocês não estão debaixo da lei, estão debaixo da graça. E aqueles que vivem debaixo da graça, vivem em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Mas o pecado, meus queridos irmãos e ouvintes, o pecado ele separa. Deus ele deixa de ouvir. A mão dele não está encolhida, o ouvido dele não está surdo, mas o pecado faz separação para que Deus não vos ouça. Quem vive em pecado não tem crédito diante de Deus. Quem vive em pecado ora, mas Deus não ouve. Por causa do pecado. O pecado é uma doença terrível. O pecado se originou de Satanás. Tudo que não presta se originou dele. E a palavra de Deus, ela nos mostra, meus queridos irmãos e ouvintes, que existe um processo de cura para ser livre do pecado e para receber a redenção. O primeiro processo de cura é chamado de arrependimento. Pela manhã na escola bíblica dominical nós falamos da história de um filho pródigo. Um filho pródigo que esbanjou os bens, a herança que o pai havia dado a ele. Ele perdeu tudo e ele chegou ao ponto de querer desejar comer comida de porco. E quando ele estava nessa situação, ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui nessa miséria? Eu vou voltar para a casa de meu pai. Quando nós falamos na parábola do filho pródigo, é o Senhor Jesus ensinando a importância de estar na casa dele. O Pai Celestial. Quando você está na presença de Deus, quando você está na casa do Pai, você tem tudo aquilo que você precisa, porque a palavra de Deus diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando você se afasta da casa do Pai, quando você sai da presença do Pai e diz assim: eu vou viver a minha vida, eu vou para o mundo, eu vou fazer o que eu quiser. Aí acontece o que aconteceu com aquele filho pródigo. Aquele rapaz perdeu tudo que tinha e estava prestes a comer comida de porco. Ele queria encher a sua barriga estava vazia, e ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai, lá na casa do meu pai, tem pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. Aí ele se arrependeu de ter saído de casa. Aí ele se arrependeu de ter saído da presença do Pai e disse: eu vou me levantar, eu vou voltar para a casa de meu pai e eu vou falar: Pai, eu não sou digno de ser tratado como teu filho, mas me trata como um dos teus trabalhadores, porque eu pequei contra o céu e contra ti. Isso é o verdadeiro arrependimento. Ele não achou digno de ser chamado filho. Ele sendo filho, ele não se achou digno de ser chamado filho. Esse é o verdadeiro arrependimento. E quando ele chegou na casa do pai, a Bíblia diz que o pai viu ele de longe, correu, beijou, abraçou ele. E ele disse: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, me trata apenas como um dos teus trabalhadores. Aí o pai, ele disse: rápido, tira essa roupa suja e coloca a roupa nova dele. Coloque o anel no dedo dele, traga uma sandália e coloque nos pés dele. Vamos matar o melhor boi, o mais gordo aqui do meu rebanho, e vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É isso que o pai faz. Quando acontece o verdadeiro arrependimento, o pai recebe de braços abertos.
enquanto a pessoa está com o coração endurecido. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que nós temos que ter cuidado para que não haja um coração mau que nos afaste do Deus vivo. Para que haja cura do pecado, é preciso ter o arrependimento. O primeiro passo para a cura é o arrependimento. É o arrependimento sincero. A Bíblia Sagrada diz em Atos 3:19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha-se o tempo do refrigério pela presença do Senhor. A presença do Senhor volta quando nós nos arrependemos. A presença do Senhor volta quando nós nos convertemos a Deus. E a palavra de Deus diz, queridos irmãos e ouvintes, que quando nós reconhecemos que nós não podemos nos libertar do pecado, quando nós reconhecemos que nós não podemos, eu vou parar de pecar, quando nós não reconhecemos isso, que nós não temos poder de libertação, e nós não temos poder de transformação, o poder da transformação está no Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos, mas Ele pode. A palavra de Deus diz: Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele pode tirar o pecado, só Ele pode limpar, só Ele pode purificar, só Ele pode transformar. Mas o primeiro passo é o arrependimento. Eu sou pecador, eu estou em pecado. Muitas vezes a pessoa está em pecado e não reconhece que está em pecado. Quando essa pessoa não reconhece que está em pecado, essa pessoa não pode chegar até Deus, porque o Senhor Jesus, Ele disse: eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Eu sou um pecador arrependido. Em nossa vida, constantemente tem que ter o arrependimento, porque o arrependimento, ele traz cura na mente, o arrependimento, ele traz cura na alma, ele traz cura no corpo. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei as suas enfermidades. O pecado traz doença. Aqueles que vivem em pecado vivem doente mentalmente, vivem doente fisicamente e vivem doente espiritualmente. E a pior coisa que o pecado traz é a morte eterna, a separação eterna da presença de Deus. Queridos irmãos e ouvintes, o pecado afasta o homem e a mulher para sempre da presença de Deus. Muitas pessoas que já morreram, mas morreram em pecado, estão longe da presença de Deus. O Senhor Jesus, Ele falou para os judeus que não acreditavam que Ele é o Salvador, não acreditavam que Ele era o Cordeiro de Deus, que Ele era o Filho de Deus. Ele disse: se vocês não acreditar quem eu sou, vocês vão morrer no pecado de vocês. E a consequência do pecado é a morte. A solução para o pecado é o Senhor Jesus Cristo. Só Ele é a solução para o pecado. Então, se você está em pecado, se arrependa hoje. Porque se não tiver arrependimento, você não pode chegar à presença de Deus. Se arrependa, confesse seus pecados, porque a palavra de Deus diz, lá em Provérbios 28:13, aquele que
esconde as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que confessam e deixam alcançarão misericórdia. Se você vive em pecado, se arrependa dos pecados, volte-se para Deus, porque a Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. E nós chegamos para Deus quando nós nos arrependemos, nos humilhamos diante dEle, e dizendo: Senhor, me lava, me purifica, Senhor, me liberta, Senhor, desse pecado. E aí o milagre acontece e você passa a sentir a presença dEle. A maior evidência do perdão é a presença do Senhor em nossa vida. Se você não sente a presença do Senhor, porque existe uma barreira que está impedindo você sentir a presença do Senhor. Porque a maior evidência é o que diz na palavra de Deus: arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagados o vosso pecado e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor.